Bom, agora sim a gente vai voltar a Brasília para falar sobre as críticas do presidente Lula depois da decisão de ontem do Copom de manutenção da taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Repórter André Anelli, boa noite, bem-vindo. Qual o tom dessa crítica do presidente Lula, André? Bem-vindo, boa noite. Obrigado, Thiago. Muito boa noite para você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula se manifestou pela primeira vez hoje, depois que o Banco Central manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 10,5% ao ano. Lula se mostrou insatisfeito com a decisão e acusou bancos privados de preferirem ganhar dinheiro com a alta taxa de juros em vez de oferecerem crédito para a população. Em outro trecho dessas declarações, Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a quem ele se referiu como esse rapaz, e também questionou a autonomia da autoridade monetária. Lula comparou Campos Neto a Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central entre 2003 e 2010, e o presidente Lula lamentou o fato de não poder mais trocar o presidente da autarquia, poder esse que ele tinha no passado. O Meirelles tinha autonomia comigo, tanto quanto tem esse rapaz de hoje. Só que o Meirelles era uma pessoa que era um cara que eu tinha o poder de tirar, como o Fernando Henrique Cardoso tirou tantos, como outros presidentes tiraram tantos. Aí resolveram entender que era importante colocar alguém, sabe, que tivesse um Banco Central independente, que tivesse autonomia. Ora, autonomia de quem? Autonomia de quem? Autonomia para servir quem? Autonomia para atender quem? A gente relembra que logo depois da decisão de ontem, o Comitê de Política Monetária emitiu um comunicado em que defendeu a existência de uma elevada incerteza sobre a flexibilização da política monetária nos Estados Unidos e sobre a velocidade de queda da inflação em diversos países. Ainda segundo a nota, internamente, o que preocupa são os indicadores de atividade econômica, especialmente de mercado de trabalho, que, segundo o Banco Central, esses indicadores apresentam dinamismo maior do que o esperado. Por fim, o documento justifica que as dúvidas sobre o desenvolvimento futuro dessas situações demandam maior cautela na condução da política monetária e, por isso, justificam a manutenção da taxa Selic em 10,5% ao ano. Mesmo diante do parecer técnico, Lula afirmou que a decisão do Copom prejudica o país. Foi uma pena que o Copom manteve, porque quem está perdendo com isso é o Brasil, é o povo brasileiro. Porque quanto mais a gente pagar de juro, menos dinheiro a gente tem para investir aqui dentro. E isso tem que ser tratado como gasto. Essas declarações do presidente Lula foram dadas em entrevista à Rádio Verdinha do Ceará. E essa crise do executivo, ao qual o presidente se referiu, ganhou mais um capítulo com uma ação na justiça apresentada pelo Partido dos Trabalhadores contra Roberto Campos Neto. O partido acusa o presidente do Banco Central de uso político do cargo e pede que ele seja proibido de fazer manifestações políticas. Campos Neto, a gente relembra, ele foi homenageado e teve um jantar com o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e isso tudo acabou irritando o próprio presidente Lula e os apoiadores mais próximos dele, que agora questionam o comportamento de Roberto Campos Neto na justiça. Tiago. André, esse embate vai até o fim do ano, a gente continua acompanhando. Bom trabalho para você, até mais tarde. Bom, Dora Kramer, o tom do presidente Lula, mas é bom lembrar que foi uma decisão unânime, que mesmo quem o governo indicou, o próprio presidente indicou para ocupar uma vaga no Banco Central, também essas pessoas votaram a favor da manutenção da taxa básica de juros. De qualquer forma, eu me lembrei aqui do vice-presidente José Alencar, Dora Kramer. Pois é, porque naquela época tinha o Zé Alencar para ficar fazendo esse papel. O Banco Central, Henrique Meirelles, tocava a vida e o Zé Alencar ficava falando contra os juros e pronto. Mas agora o presidente assumiu esse papel. Está tudo nessa história agora, que a gente acabou de ver, é tudo uma obra de ficção, né? Primeiro, o governo diz... o presidente diz, resolveram dar autonomia. Como resolveram? O Congresso votou essa autonomia, o Congresso Nacional, Poder Legislativo. Em segundo lugar, ele fala do presidente do Banco Central,
o PT recorre à justiça contra o presidente do Banco Central, como se a diretoria não fosse composta por 9 pessoas que todas decidiram, como você acabou de dizer, por unanimidade, não é? Inclusive os 4 diretores indicados pelo presidente Lula. E aí a gente pode se perguntar, e por que o presidente insiste nessa coisa, sabendo que a decisão do Copom deu uma aliviada, uma acalmada no ambiente econômico, que a autonomia do Banco Central é irreversível? Por que ele faz isso? Porque ele não está falando para o mercado, porque ele não está falando para o Banco Central, ele está falando para as pesquisas de opinião. Porque como ninguém gosta de juro alto, o presidente acha que carregando essa bandeira ele pode ter um ganho político na popularidade. Vilela, aí chama esse ponto que a Dora até destacou, em que ele questiona, de uma certa maneira, a própria autonomia. E lembrando de Henrique Meirelles, como se na época não houvesse crítica por causa da alta dos juros também. Exatamente. Agora, na época, acabava tendo uma dobradinha aí para José de Alencar fazer a função do crítico. E aí, com isso, até fazia com que os pratos nesse sistema de pesos e contrapesos acabassem ficando no mesmo patamar. Uma ala chamada desenvolvimentista e uma outra ala mais ligada às questões monetárias. Agora não. Agora, como o presidente do Banco Central não é indicação do presidente da República, o presidente Lula, ele vê em Campos Neto o adversário ideal. Porque Campos Neto não tem voto, não tem popularidade, não faz discurso político, então o presidente Lula pode bater, é um tema que é bastante popular do ponto de vista das pessoas e com isso acaba não tendo eco nenhum, ele acaba batendo, tendo bônus e não tendo ônus nenhum.